Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos colocar no banco dos réus uma das figuras mais conhecidas da cultura pop. Isso mesmo, um julgamento simulado do tio Patinhas, mas com base numa análise teológica bem detalhada. A grande pergunta que a gente vai responder é a seguinte: para onde o pato mais rico do mundo vai depois que morre? A gente vai investigar o destino final dele, e a lei usada aqui vai ser o Inferno de Dante. É praticamente um tribunal literário. Então, vamos deixar uma coisa bem clara desde o começo, tá? Isso aqui não é uma questão de eu acho. O que a gente vai fazer é aplicar as leis, e são leis imutáveis, do Inferno de Dante Alighieri no personagem. Pensa nisso como se a gente estivesse usando um código penal do século XIV para julgar ele. É um trabalho bem técnico. Mas para esse julgamento todo poder acontecer, a gente precisa partir de uma regra de ouro, uma premissa fundamental, a de que o tio Patinhas morreu apegado aos seus pecados, sem se arrepender no último minuto. Porque olha, se ele tivesse se arrependido, o destino dele seria o purgatório. Agora, sem arrependimento, bom, aí só sobra o inferno como opção. Ok, então, antes de julgar o tio Patinhas, a gente precisa entender como funciona a lei do inferno. E não é um lugar de bagunça, não, muito pelo contrário. É um sistema super organizado, com uma hierarquia precisa, onde cada pecado tem seu lugar e sua punição específica. Basicamente, o Inferno de Dante separa os pecados em 3 grandes categorias. Lá em cima, no chamado Alto Inferno, ficam os pecados de incontinência, que são os de fraqueza, como a avareza. Descendo, a gente encontra a violência. E lá no fundo do poço, a pior de todas, a fraude. E aqui está o pulo do gato. Para Dante, os pecados de malícia, aqueles que usam a razão para fazer o mal, são muito, mas muito piores que os de fraqueza. E é exatamente aqui que está o coração do nosso caso. O destino do tio Patinhas depende de uma distinção fundamental. O pecado dele é a avareza, que é uma fraqueza de quem só quer acumular, ou é a usura, que Dante considera um ato de violência? A resposta para essa pergunta define se ele fica na parte mais leve do inferno ou se ele despenca lá para baixo. Beleza, agora vamos dar uma olhada no perfil do acusado. Porque o tio Patinhas não é um personagem simples, né? Ele é super complexo. Ao mesmo tempo que ele é o herói do trabalho duro, o cara que construiu um império, ele também é o vilão da acumulação sem limites. É essa dualidade que torna o julgamento tão interessante. E a defesa do próprio Patinhas a gente já conhece de cor. É o lema de vida dele. Ele sempre argumenta que a fortuna foi construída com inteligência e muito suor, e de forma honesta. Essa frase é a espinha dorsal de todo o caso de defesa dele. Só que as evidências da avareza são gritantes, né? A caixa forte é a prova material do crime, digamos assim. É dinheiro parado, que não circula, transformado em um ídolo. E tem mais. O jeito que ele explora o Pato Donald, a paranoia constante com os irmãos Metralha, tudo isso pinta o retrato de alguém dominado por essa necessidade de acumular. Bom, com o perfil traçado, vamos agora para o interrogatório. A gente vai avaliar cada acusação sistematicamente, começando sempre pela mais grave, para descobrir exatamente onde ele se encaixa no mapa do inferno. E a primeira acusação, a mais pesada de todas, é: será que o tio Patinhas é um usurário, um pecador violento que pertenceria ao sétimo círculo? É importante lembrar que para Dante a usura, ou seja, fazer dinheiro a partir de dinheiro, é uma violência contra a ordem natural do trabalho. Será que ele se encaixa nisso? Olha, a promotoria teria um caso bem forte. Ele vive usando as dívidas do sobrinho para forçá-lo a trabalhar de graça. Em várias histórias, ele age como um monopolista implacável. E sim, existem registros dele cobrando juros absurdos. Parece bem incriminador, não parece? Só que a defesa contra-ataca com argumentos muito bons. A identidade principal do Patinhas não é de um agiota. Ele é um industrial, um aventureiro. A fortuna dele veio de minas que ele cavou, de poços de petróleo que ele encontrou, de trabalho real. Ele despreza dinheiro fácil. A patologia dele é reter, não emprestar para multiplicar. E pesando tudo isso, o veredito sobre a usura é, claro, absolvido. Embora ele tenha seus momentos predatórios, as ações dele não se encaixam na definição dantesca de usura. Ele não é, na sua essência, um pecador violento. Portanto, está absolvido dessa acusação e escapou do médio inferno. Então vamos lá, por eliminação. Se ele não é culpado de violência nem de fraude, o pecado dele só pode ser de fraqueza, de falta de autocontrole. Ele pertence ao alto inferno. Agora só falta a gente encontrar o lugar exato dele por lá. E assim,
Chegamos ao grande momento. O veredito está pronto e a sentença será lida. Vamos revelar agora qual é a localização final do tio Patinhas na topografia do inferno. Olhando a tabela do julgamento, fica tudo muito nítido. Gula? Absolvido. Ele é um pão duro. Usura? Vimos que foi absolvido. Fraude? Também absolvido. Mas e a avareza? A retenção de bens? Aí a correspondência é máxima. Não tem para onde fugir. O veredito é inevitável. Culpado. Condenado ao quarto círculo. Ok, condenado. Mas qual vai ser a pena? E é aqui que a coisa fica interessante. No inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela segue a lei do contrapasso, que é uma espécie de justiça poética perfeita, sabe? Onde o castigo é um reflexo irônico do pecado cometido em vida. A punição padrão para os avarentos no quarto círculo é essa. Eles precisam rolar pesos enormes usando o peito, num ciclo completamente fútil e eterno. E aqui vem o contrapasso feito sob medida para o tio Patinhas. O peso que ele empurra não é uma pedra qualquer. Não, é toda a fortuna dele, derretida e fundida num único bloco sólido, inerte e esmagador. O tesouro em que ele nadava em vida agora o esmaga por toda a eternidade. E o tormento não para por aí. Ele é forçado a colidir eternamente com os pródigos, os esbanjadores. E a cada encontro eles trocam acusações. O Patinhas grita, por que você desperdiça? E o outro devolve, por que você acumula? É um diálogo eterno e sem sentido, que só reflete a futilidade dos pecados deles. Essa é a ironia final e perfeita. Em vida, o dinheiro dele era líquido, uma fonte de prazer onde ele podia mergulhar. Na morte, essa mesma riqueza se torna um fardo sólido e imóvel, uma fonte de dor e trabalho sem fim. O maior prazer se transformou no maior tormento. Mas talvez a parte mais devastadora da sentença seja esta. No quarto círculo, as almas são tão degradadas pelo pecado que se tornam irreconhecíveis. O tio Patinhas, que construiu toda a sua identidade em ser o pato mais rico do mundo, é reduzido a um pecador anônimo despojado de tudo aquilo que ele mais valorizava. E é assim que termina a nossa análise. O caso todo deixa uma pergunta no ar, né? Se a história do tio Patinhas, um ícone do trabalho duro, termina na danação, o que isso diz sobre as ambições humanas em geral? Onde fica a linha entre a busca virtuosa e uma avareza que consome a alma? Fica aí a reflexão.